Bom dia, meus alunos. Quem não é meu aluno ainda, sou o professor Hugo, sou professor das disciplinas de pontes, concreto protendido na engenharia e atualmente na arquitetura também estou dando as disciplinas de ateliê 3 e ateliê 4. Esse vídeo é mais digamos assim, uma aula para a gente conversar um pouquinho sobre engenharia e distrair vocês um pouquinho nesse período aí que a gente está de quarentena, tá certo? Então, vou comentar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre um projeto que foi realizado no ano passado, tá? É um projeto de recuperação de um viaduto, e aí a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, tá certo? Para a gente movimentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre engenharia. O nosso projeto em questão é uma estrutura de um viaduto, vou mostrar aqui para vocês. É um viaduto que se encontra no entroncamento aqui em Fortaleza, né? No entroncamento entre a BR-020 e a BR-222 aqui na saída de Fortaleza, duas vias bem importantes aqui, tá? Então, quem quiser olhar, só vir aqui para o entroncamento, ó, no Google Maps. Tá, vou botar aqui o bonequinho para a gente olhar esse entroncamento. Vou só sair aqui que essa foto é bem antiga, da época da construção, mas se a gente vir para esse lado aqui, vai pegar umas fotos mais recentes. Aqui. Então, o que a gente está falando é dessa estrutura aqui, tá? Essa foto é antiga, tá? Antes da recuperação. Na verdade, essa já é mais recente, depois da recuperação, porque já tem um pilar aqui que está diferente dos outros e a gente já vai ver por que é. Só queria situar vocês aqui nessa estrutura. São dois viadutos, tá? Um do lado do outro, eles são completamente independentes e a gente vai ver agora como é que é o projeto deles, o projeto original, tá? Então, vamos pegar aqui o projeto original dessa estrutura. Tá? Então, a gente tem aqui a planta baixa, mostrando como é que é esse viaduto. Tá? Ele tem uma linha de apoios, duas linhas de apoio, três linhas de apoio. Tá? Esse desenho aqui é como se a gente estivesse olhando de baixo o nosso viaduto. Tá? Tem duas partes aqui maciças, essa parte aqui e essa parte aqui, e aí aqui está representado os pilarezinhos, tá? Que mais na frente a gente vai ver que foram eles que foram recuperados. Então aqui está olhando a seção transversal do nosso viaduto. Se a gente pegar o nosso viaduto e olhar na seção transversal, como eu disse, são dois viadutos independentes, tem uma distância aqui de 2 centímetros entre um e outro. Eles são simétricos, né? Então são praticamente idênticos, com essa linha aqui espelhando os dois, tá? E aí tem essas duas vigas maciças aqui que eu falei, que também são protegidas, tá certo? Então esse aqui é o nosso projeto, e o que a gente vai comentar é como é que foi feita a recuperação. Mas antes disso, a gente vai explicar por que foi preciso fazer a recuperação desse viaduto. Tá? Então, aqui a gente está mostrando a localização, né, onde eu já tinha mostrado para vocês. Aqui seria um perfil longitudinal, a seção transversal que eu mostrei já em projeto para vocês. Mas aconteceu uma historinha interessante aí, tá? Não sei se vocês estão lembrados, mas o que aconteceu foi que no dia 3 de janeiro de 2019, tá, aproximadamente 1 hora da manhã, na madrugada, ocorreu uma explosão em um dos pilares do viaduto na interseção entre as rodovias BR-020 e 222, que foi o que eu falei para vocês. Então, se vocês não estão lembrados, saiu na mídia, foi bem divulgado. Era na época que estava tendo aqueles atentados aqui em Fortaleza, e um deles foi o pilar de um dos viadutos lá que eu mostrei. Tá certo? Então o pilar foi completamente destruído. Se você observar essa imagem aqui, dá para ver as armaduras que estão flambando, né? Estão com deformação. Aqui o concreto, né? A gente chama essa parte aqui da superfície de concreto, o paramento de concreto, todo degradado. Então caracterizou o colapso do pilar. Entretanto, apesar da gente ter colapsado, vou mostrar aqui algumas fotos para vocês. Apesar do pilar em si ter colapsado, o que aconteceu foi que o viaduto conseguiu resistir sem um dos pilares. Tá? Então, a gente tem aqui algumas fotos, um outro pilar que sobreviveu. Tá?
Essas imagens que eu estou mostrando para vocês foram as imagens que foram feitas numa inspeção posterior à explosão, foram feitas aqui com o auxílio de drones, porque eram regiões aí que a gente precisava ter um acesso mais rápido, e a gente também queria olhar mais em detalhes essa parte dessa transversina aqui, que mais na frente eu vou explicar por que a gente precisou dar uma olhada nessa transversina aqui. Bom, aqui embaixo está o pilar todo danificado, né? E aqui já tem uma primeira etapa, que foi uma etapa emergencial, que foi colocar esses escoramentos aqui para evitar que o viaduto tombasse, tá? Então, quando a gente chegou em campo, depois desse evento aí na madrugada daquele dia da quinta-feira, o que a gente fez foi observar que a estrutura já estava deformada, tá? A estrutura já tinha uma deformação aproximadamente de 19 centímetros. Para uma estrutura desse jeito, isso é muito, tá? Então, só mostrar no projeto aqui, de uma hora para outra, essa vigazinha aqui, que tinha um vão aproximado aí, vamos medir aqui para a gente dizer com certeza, tá? Mas deixa eu só ver a escala, se está ok. A escala é 1 para 100. Outra coisa, meus alunos que tiveram dificuldade, a gente costuma desenhar sempre na escala que está indicada, e aí usar as cotas para referenciar. Então, a gente saiu aí de um vão de 27,50 metros, só para vocês terem uma noção, e dobrou esse vão porque esse pilar aqui, né, dependendo aí da orientação que você está olhando, claro, né, ou esse aqui, foi completamente destruído, tá? E aí a estrutura virou um pouquinho aí, 19 centímetros para o lado, claro, que estava sem o pilar, tá? Então, essa estrutura, apesar disso, conseguiu resistir, que foi uma coisa impressionante. No lugar de você ficar com os 6 pilares, você ficou só com 5 agora. E aí a gente adotou algumas medidas emergenciais, e uma delas foi aplicar esse escoramento emergencial, tá? Esse escoramento era um escoramento ativo, então é interessante diferenciar o que é escoramento ativo de escoramento passivo. Escoramento ativo, você consegue aplicar força na estrutura, então se eu quisesse eu poderia aplicar uma força com esse equipamento na estrutura. E existe o escoramento passivo, que é aquele mais comum que vocês veem quando está construindo, que você não aplica força, você só impede que a estrutura se movimente. Então você tem aí esse escoramento ativo, e nessa etapa inicial aqui, emergencial. Tá? Então essa foi a primeira etapa, porque a gente precisava de tempo para tentar entender o que aconteceu. E aí a gente foi chamado emergencialmente, porque o escritório que eu também presto serviços era quem tinha feito o projeto original, e a gente começou a análise aí desse projeto de recuperação. Então a primeira etapa foi colocar esses escoramentos emergenciais para evitar que o viaduto continuasse tombando, tá? Vale salientar que ele encostou no viaduto do lado, tá? Porque o pilar que foi destruído foi o pilar interno e não o externo, então ele tombou internamente e acabou encostando no viaduto do lado. Bom, então foram colocados esses escoramentos aqui. E aí a gente idealizou algumas etapas, tá? E para a gente poder idealizar essas etapas, a gente gerou um modelo numérico em elementos finitos, usando um programa de computador que se chama Mida Civil. Tá? E é interessante porque esse programa permite que a gente faça uma análise não só de como a estrutura se comporta em um determinado momento, mas ao longo de várias etapas construtivas, que era a necessidade desse caso. Tá? Eu não poderia só ver o viaduto como ele completo, pronto, mas eu teria que ver as etapas construtivas de recuperação, porque a gente precisaria colocar esse viaduto na posição original para poder recuperá-lo, tá? Então a gente fez as análises. A primeira análise que a gente observou foi a questão que depois da explosão do pilar, realmente só considerando as cargas permanentes, tá? A gente não consideraria aí mais carga móvel, porque o viaduto foi interditado. Então era a situação que estava lá na hora do acidente, tá? Da explosão que teve lá. Com essa situação, o viaduto conseguiu resistir. Tá? A gente conseguiu verificar e chegar que as seções realmente resistem a essa situação,
Primeiro porque a estrutura é protendida, isso deixa a estrutura mais rígida. Segundo porque só está atuando as cargas permanentes, não tinham veículos passando nesse instante. E em terceiro também porque ele acabou se apoiando um pouquinho no viaduto do lateral. Tá? Então esses motivos aí fizeram com que ele conseguisse resistir. Claro que ele não tinha chegado ao estado limite último de tombamento, mas ele estava fora aí do estado limite de serviço, ou seja, ele não poderia ser utilizado de nenhuma maneira. Então ele foi interditado, ambos os viadutos foram interditados e esse escoramento emergencial inicial foi colocado. Tá? Então, uma das primeiras etapas após essa colocação desses escoramentos emergenciais foi a demolição do pilar que já estava todo comprometido. A gente chegou à conclusão que não era interessante a gente recuperar esse pilar porque ele já estava comprometido, a gente não sabia como era que estava o grau de comprometimento das armaduras internas, tá? Que as armaduras já estavam todas dobradas e a gente não sabia direito o efeito disso, então a gente resolveu demolir o pilar e construir um novo. Mas para isso a gente fez uma análise também, considerando um escoramento diferente. Isso porque o escoramento ativo que a gente colocou, aquele emergencial que eu já tinha comentado com vocês, ele é muito caro. Tá? Ele foi posicionado de maneira emergencial, mas o aluguel dele era muito caro e aí os órgãos responsáveis quiseram que a gente substituísse esse escoramento ativo por um escoramento passivo. Tá? Aí entra num detalhe que é importante. A gente não tinha feito a análise para colocar esse escoramento passivo que eu botei para vocês aqui. Tá? Esse escoramento aqui. A gente basicamente colocou o mais próximo que a gente poderia do apoio que estava danificado e posicionado na viga. Tá? Isso foi feito de maneira intuitiva, a gente não tinha nenhum modelo ainda nessa época, mas era importante a gente fazer isso porque o viaduto estava com deformações excessivas e isso poderia causar danos ainda maiores na nossa estrutura. Então, nesse caso aí, de maneira intuitiva, a gente colocou esses escoramentos próximos ao apoio e apoiados na viga. Tá? Agora é importante a gente saber que mesmo a parte de escoramento em uma estrutura, ela tem que ser planejada. Tá? Não adianta eu colocar o escoramento de qualquer jeito, porque pode acabar, no lugar de ajudar a estrutura, pode acontecer de você acabar danificando a estrutura por causa desse escoramento. Tá certo? Um exemplo claro é se você, por exemplo, tem uma marquise, ou então uma situação de uma peça engastada e livre. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui para vocês. Vou pegar um desenho qualquer aqui, esse aqui que a gente já estava. Então, se eu tenho uma situação para os alunos aí da engenharia que já estudaram um pouquinho isso, então eu tenho uma situação de uma barra engastada e livre, e aí eu tenho comumente nesse tipo de estrutura, eu tenho comumente carregamentos uniformemente distribuídos aqui. Tá? Então, quando eu tenho carregamentos uniformemente distribuídos aqui, o diagrama que acontece, ele é um diagrama de parábola. Eu vou até fazer aqui no F-Tool, só para vocês entenderem melhor. Tá? Então, eu vou fazer aqui no F-Tool, só para ficar ainda mais visual para vocês. Horizonte. Só um minutinho, gente. Pontos. Então, o que eu estava comentando com vocês era a situação de um engaste aqui. Tem um vídeo aí para quem é meu aluno explicando um pouquinho como é que usa o F-Tool, mas tem coisa na internet aí também mostrando isso aí para vocês. Tá? Então, aqui está a nossa estrutura. Então, normalmente a gente tem uma carga uniformemente distribuída. Eu vou só colocar aqui algumas propriedades dos materiais e das seções.
qualquer aqui, que eu quero mostrar só uma coisa específica para vocês. Ok, então vamos colocar nossa carga uniforme distribuída aqui, Q1, está aqui menos 10. Bom, então imagine que eu tenho uma estrutura desse jeito, por exemplo, uma marquise, né? E aí eu quero, por algum motivo, ela está com algum problema e aí eu preciso recuperá-la. Tá? Se você for olhar o diagrama do momento fletor para ela, o que você vai ver é uma parábola, como eu tinha falado para vocês. Eu tinha uma parábola com um momento aqui negativo no apoio. Tá? Então, não sei quem estudou ainda aí, para quem está vendo esse vídeo, mas quando você tem um momento negativo, a armadura se posiciona em cima da sua seção. Tá? Então, no lugar de você colocar ela embaixo da sua seção, você coloca ela em cima. E aí, quando você escora a sua estrutura, esse diagrama aqui muda completamente. Então, só um exemplo. Se eu colocar um escoramento aqui nessa ponta do balanço, que seria algo intuitivo, né? Você está com estrutura lá, uma marquise com problemas, e aí você quer escorar a sua marquise para poder recuperá-la. E aí você vem aqui e coloca um escoramento aqui. Deixa eu só botar na posição certa, que é na posição Y. Nada de posição X. Ah, porque está angulado aqui, por isso que não estava indo do jeito que eu queria. Pronto. Então, a gente mudou aqui a nossa condição de apoio colocando um escoramento. Então, vamos ver o que acontece com o diagrama. Então, o momento negativo aqui no apoio diminuiu, mas surgiu um momento positivo que não existia antes. Tá? Então, não necessariamente você vai ter armadura aqui na sua marquise para resistir a esse momento positivo. E pode acontecer de você colocando mais apoios, no lugar de você estar ajudando a sua estrutura, você está atrapalhando a sua estrutura. Então, todo escoramento, quando você for fazer, tem que ser feito baseado em projeto. Tá? Então, não adianta você ir intuitivamente, porque pode ser exatamente o contrário, como esse exemplo que eu mostrei para vocês. Tá? Então, a gente fez um modelo, que é esse software que eu falei para vocês, um modelo em elementos finitos, e aí ele é capaz de você simular as várias etapas. E eu vou passar aqui rapidamente as etapas para vocês irem entendendo. Então, a primeira etapa que a gente modelou foi o viaduto na situação original dele. Tá? Então, com todos os pilares, bonitinho. E aí a gente modelou uma estrutura sem pilar. Tá? E aí viu a deformada dele para os tipos, vários carregamentos. Tá? Vou botar aqui só uma deformada para vocês visualizarem. Então, vamos ver aqui as deformadas. Vamos ver devido só a carga permanente, que era o caso. Ver o que é que acontece. Então, o viaduto quer torcer aqui, né? E aí a gente observou nesse desenho aqui, com os esforços desse modelo, tá, inicial, que a nossa transversina, que é esse elementozinho que fica aqui embaixo ligando as vigas principais, não seria capaz de resistir a essa situação. Tá? Por isso que a gente foi fazer aquela inspeção lá com drones que eu disse para vocês, porque a gente queria ver se essa transversina estava fissurada, se ela estava danificada, para a gente entender o que é que aconteceu. De fato, quando a gente foi lá, ela estava íntegra, muito porque, como eu comentei, ela era protendida, então o fato da gente ter uma viga protendida deixa a estrutura mais rígida. E segundo, porque o viaduto também encostou no viaduto lateral, isso diminuiu um pouquinho aí do esforço que estava atuando nessa transversina. E claro, só estava a carga permanente, mas a gente considerou aqui nesse modelo só a carga permanente, mesmo assim ela não passava. Então foram mais esses dois motivos aí que fizeram com que essa transversina se mantivesse íntegra. Então foi um conjunto de fatores aí que ajudaram a estabilidade desse viaduto aí, mesmo com a situação sem um dos pilares, né, que é uma situação aí que a gente não imaginaria, não foi calculado ele para isso. Essa é a primeira etapa que a gente analisou. E aí o que a gente fez foi ver agora o que acontecia quando a gente colocava os macacos iniciais. Tá? Lembrando que esse tipo de análise aqui, que é uma análise um pouquinho mais complexa, a gente sempre considera a estrutura a partir da etapa anterior.
Então a estrutura está deformada e a gente vai colocar algumas coisas diferentes nela. Nesse caso aqui, o que a gente colocou foram algumas cargas, tá, que a gente sabia que estavam atuando lá no macaco, para a gente poder ver o que é que acontecia com o viaduto. Então a gente colocou essas cargas aqui, tá, a gente chegou à conclusão que eram 75 toneladas em cada um dos macacos, aplicando uma força ativa nele. Só que aí, como eu tinha comentado com vocês, a gente precisou trocar esse escoramento ativo por um passivo por questões financeiras, porque esse escoramento aqui era muito caro e a gente ia demorar, precisar demolir o pilar existente para depois construir um novo, esperar o tempo de cura, e aí a gente vai ver mais na frente, mas isso demora um certo tempo, né? Então isso era um custo que a gente poderia diminuir. Tá? Então a próxima etapa foi um outro tipo de escoramento, um escoramento passivo. Tá? Agora, no lugar da gente ter essas forças aqui atuando, na verdade, nesse modelo elas continuam atuando, mas a gente colocou alguns apoios a mais. Tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Não eram esses, eram esses. Tá? Então, a gente colocou aqui alguns apoios a mais ao longo da estrutura, justamente para simular esse escoramento passivo. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui mostrando esse escoramento passivo. Aqui uma foto desse escoramento passivo. Aqui esse escoramento passivo, né? Um escoramento tubular convencional aí para obras de artes correntes. Quer dizer, para obras de artes especiais, perdão. Tá ok? Então, foram colocados aí esses apoios que foram simulados no nosso modelo. Tá? Então, essa foi uma outra etapa, que eu chamei de etapa 3. E aí depois, o que foi feito foi um processo de retirar essa força aqui que estava atuando do escoramento ativo. Então, a gente posiciona o nosso escoramento ativo, ou passivo, perdão, e retira o escoramento ativo. Fazendo isso, a nossa estrutura, quer queira, quer não, ela vai se deformar um pouquinho mais. Imagina que eu cheguei com esses escoramentos tubulares aqui e encostei no viaduto. Quando eu tiro as 75 toneladas de cada um dos lados que estão atuando aqui, por mais que essas barras sejam rígidas, elas vão se deformar um pouquinho. Então também teve que ser analisado aí essa deformação. Tá? Mais uma outra etapa aí de análise. Depois a gente teve uma outra etapa, que foi a construção do pilar em si. Tá? Ela não aparece nesse modelo aqui ainda, porque nesse modelo a gente não representou a construção do pilar final, ela só vai aparecer no modelo final. Mas o que foi feito, vou mostrar aqui o projeto para vocês, o projeto de recuperação. Mas o que foi feito foi o seguinte: a gente posicionou um novo pilar, tá? Tirou o pilar aqui, uma parte da fundação, para poder fazer a ligação da armadura, dar continuidade nas armaduras. E aí a gente colocou um capitel aqui no nosso pilar, essa cabeça aqui do pilar um pouquinho diferente. Tá? E aí a gente colocou internamente a ela essas barrazinhas rígidas aqui. Quem está lá comigo na Protensão já deve ter ouvido falar, são as barras de Vidag. São essas barras que aplicam a proteção através do rosqueamento aqui. Tá? É como se fosse um parafuso bem grande, e aí você vai rosqueando e vai apertando esse capitel aqui. Uma vez que você está com esse capitel protendido, né, que a gente chama, né? Então, uma vez que você está com esse capitel protendido, você pode colocar os macacos hidráulicos para içar a nossa estrutura, a nossa superestrutura. Tá? Então, mais uma vez, aí a proteção permitindo que a gente consiga executar essa recuperação estrutural. Tá? Então, foram planejadas algumas etapas aí. Tá? Então, primeiro, é importante lembrar que a gente vai ter que içar o nosso viaduto acima da posição original, porque acima da posição original a gente vai ter espaço suficiente para colocar o nosso aparelho de apoio. Senão a gente não tem espaço. Então o nosso viaduto foi de uma situação deformada para baixo, né? Então inicialmente ele desceu aqui um pouquinho, até uma situação em que ele sobe além do que deveria estar originalmente. Tá certo?
Isso acontece porque a nossa análise está fazendo em etapas e a gente precisa ter espaço para colocar o nosso neoprene. Nesse caso aí, o aparelho de apoio que é colocado chama Vasoflon, tá? É um elemento diferente. Então, a gente ainda continua com esses escoramentos passivos, a gente não retirou em nenhum momento esses escoramentos passivos aqui, tá? Mas quando o pilar estava pronto, até voltar aqui para mostrar para vocês. Não carregou a imagem? Deixa eu ver se aqui carrega. Tá? Aqui já é o pilar executado, finalizado. Então, o capitel foi feito aqui. Quando o capitel foi feito, a gente colocou alguns macacos hidráulicos para içar o nosso viaduto. Tá? Tem umas fotos aqui também dessa etapa. Deixa eu ver se eu acho que... Não. Só um minuto. Aqui é um detalhe de como é que é o aparelho de apoio lá. Era fixado na cabeça do pilar, e aqui era a parte de borracha em si, o Vasoflon, né? Tá? Foi ter que ser totalmente removido aí. Nesse momento aqui realmente já não existia mais nenhuma ligação entre a superestrutura e o pilar que estava danificado. Deixa eu ver se eu acho mais alguma foto interessante aqui para mostrar para vocês. Aqui é o pilar sendo demolido. Tem uma foto interessante também, que é mostrando a posição do macaqueamento, que eu estou tentando encontrar aqui para vocês. Bom, uma vez que o macaqueamento foi feito, a gente conseguiu, voltando aqui para o nosso projeto, a gente conseguiu colocar o aparelho de apoio. E aí, com o aparelho de apoio posicionado, o que foi feito foi uma etapa final, que foi para garantir aí que todas as nossas análises estavam corretas, né? Então a gente já sempre acompanhando a execução com o modelo, comparando, né? Porque a gente permitia que saber qual era a força que a gente precisava colocar nesses macacos hidráulicos para erguer a ponte até uma determinada altura. E aí, com isso, a gente foi avançando. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui, ó. Era a foto que eu queria mostrar para vocês, que era a posicionamento aqui dos macacos hidráulicos, tá? Içando a nossa estrutura. E por fim foi feita uma prova de carga, tá? A gente colocou aqui um caminhão-pipa carregado com água, né? E aí a gente posicionou esse caminhão-pipa em várias posições da nossa estrutura e mediu a deformação que a estrutura tinha à medida que a gente carregava a estrutura e via se estava compatível com o que a gente estava esperando. Então ficou dentro aí do esperado, e aí a gente liberou a nossa estrutura para o tráfego convencional. Então foi desde uma situação crítica da nossa estrutura, que era um viaduto que tinha 6 pilares e passou a ter só 5, até uma situação normal de tráfego, tá? Seguindo as etapas aí de análise e de execução. Então, eu fiz parte aí desse projeto. A única coisa que eu fiz foi a parte do projeto, na parte de análise do modelo, tá? Então, eu participei um pouco aí, acompanhei também essa prova de carga, mas isso são feitos, um projeto dessa magnitude é feito a várias mãos, tá? Então, são vários profissionais que estão envolvidos aí, tanto no projeto como na execução desse viaduto, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É mais para a gente poder falar um pouquinho de engenharia, mudar um pouquinho de assunto, tá, com vocês. Eu sei que algumas coisas que eu falei pode ter sido muito rápido, tá, mas isso dá um estímulo para vocês também pesquisarem um pouquinho a mais a respeito, tá certo? E eu ia dar uma sugestão de vídeos para vocês. Quem quiser, entra aí no YouTube e tem também falando aqui sobre algumas pontes, e a que eu queria mostrar para vocês era essa Rion Bridge, tá? Então tem alguns documentários legais mostrando sobre ela, um do National Geographic aqui, tá? Então se puderem assistir aí também é legal, tá bom? Eu acho que tem uma versão legendada em português ou então em inglês aí, tá bom? É isso, gente, se cuidem.